Neste exato momento, os dirigentes do PSDB fazem contas. Tentam prever o que vai acontecer em novembro, quando o partido fará as prévias para a escolha do candidato que deve concorrer à presidência em 2022. Esse nome pode ser o do governador de São Paulo, João Dória, o governador gaúcho Eduardo Leite ou mesmo o senador Tasso Gereissati. Mas no cenário de hoje, esse candidato deve enfrentar uma campanha com adversários poderosos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Até a semana passada, o clima era de total indefinição. Porém, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso gravou um vídeo que movimentou os tucanos. Qual é o X da política? É a capacidade de juntar. Quem que junta mais? É o Dória nesse momento. O governador Eduardo Leite ficou contrariado. Disse que o ex-presidente tem o direito de escolher seu candidato e também tem o direito de se equivocar. E segue disposto a enfrentar as prévias. Se o Dória se tornar o candidato do PSDB, ele não vai ter apenas o voto do presidente Fernando Henrique, ele terá o voto de todos os tucanos. Então a declaração se refere a 2022. Sobre as prévias, é algo que o partido ainda vai ter que resolver. O fato é que o apoio de Fernando Henrique animou Dória, que até já prevê o tom da disputa em 22. 2022, Kátia, não será uma eleição para bonzinhos. Será uma eleição difícil, uma eleição de extremismos e de muita dificuldade. Mas o governador de São Paulo alimenta desavenças e mal-entendidos dentro do próprio PSDB. Na mesma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, criou um mal-estar ao afirmar que um de seus possíveis concorrentes na disputa interna, o senador Tasso, havia jogado a toalha. Foi desmentido prontamente. Dória também não mede palavras para atacar o seu principal adversário dentro do partido, o deputado Aécio Neves, que segue com força entre parlamentares tucanos alinhados ao governo de Jair Bolsonaro. Quando o voto impresso foi derrotado no plenário da Câmara, o PSDB fechou questão contra a proposta. Aécio se absteve, mas 14 de 32 parlamentares da legenda votaram a favor. Em que medida o apoio de Fernando Henrique sinaliza favoritismo do governador de São Paulo na disputa dentro do PSDB? Como a atuação política de Dória dificulta sua aproximação com outros partidos? E de que forma a indefinição sobre as regras eleitorais e a crise institucional influenciam a construção da chamada terceira via? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Vera Magalhães. Fique com a gente. Vera Magalhães, o Bolsonaro se mobiliza do seu modo que a gente já conhece, está insuflando atos e declarações golpistas, os seus apoiadores, o Lula costura um caminho de uma outra forma, de um outro jeito, né, que a gente vai acabar falando daqui a pouco, e nesse deserto que se apresenta para uma terceira via, o primeiro nome que aparece, que fica mais evidente no momento é justamente o do governador de São Paulo, João Dória. A gente pode dizer que nesse momento o caminho para ele no PSDB está livre, para ser o nome realmente indicado para o partido, lembrando que as prévias estão marcadas para novembro? Não acredito que esteja exatamente livre, Maltic. Ele está se empenhando para isso, montou inclusive uma equipe para fazer uma campanha mesmo pelas prévias, tem visitado vários estados, se encontrado com correligionários de diversos estados. Aqui em São Paulo montou um aparato para que o PSDB não perca prefeitos, não perca deputados, nesse movimento de saída do ex-governador Geraldo Alckmin. Então ele está muito bem paramentado para disputar as prévias. Num partido como o PSDB, em qualquer partido, o governador de São Paulo tem sempre um peso muito grande. Dito isso, eu acredito que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não desistirá da disputa. Não tenho tanta certeza quanto ao senador Tasso Gereissati e ao ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que eu acho que podem vir a desistir. E se desistirem, acredito que apoiarão Eduardo Leite e não Dória pela sua dificuldade de construir pontes internas ali. Ele tem uma postura que é considerada por alguns tucanos de fora de São Paulo bastante arrogante, de difícil trato, de difícil composição, e contra ele trabalha o grupo do deputado e ex-senador Aécio Neves. Então ele enfrenta ainda alguns obstáculos. Acho que o caminho não está tão livre, mas ele está se movimentando de uma forma muito incisiva para ser o candidato do PSDB.
Pois é, Vera, qual é a situação hoje interna do PSDB? A gente citou aqui os principais nomes que poderiam disputar essa prévia da candidatura à presidência, os dois principais, Dória e Eduardo Leite, mas não parece que o Leite seja de fato o principal adversário do Dória internamente no PSDB, né? Ele concentra fogo ali, a mira em Aécio Neves. Exato. Quem hoje articula a reação a João Dória dentro do PSDB se chama Aécio Neves. O parlamentar divulgou nota dizendo que, abre aspas, o destempero do governador se deve, na verdade, à sua fracassada tentativa de se apropriar do partido, fecha aspas. Ele teve o episódio do Joesley, da conversa dele muito ruim com o Joesley Batista, que ensejou uma denúncia contra ele, um pedido de cassação do seu mandato, tudo que ele escapou, mas ele mantém muito poder interno. Ele tem, inclusive, demonstrado esse poder em votações bastante paradigmáticas, como a do voto impresso, em que ele se absteve, mas a maioria da bancada tucana votou a favor da tese do presidente Jair Bolsonaro, uma demonstração de que o PSDB hoje também é um partido que de alguma maneira se alimenta da nova distribuição que Bolsonaro fez do orçamento, e o Aécio é essa ponte. Uma ponte que está sempre nos bastidores, mas que está operando. E ele, o João Dória, tem um histórico de atritos muito grande, que está crescendo nessas prévias, e Aécio trabalha para atrapalhar os planos do Dória, a favor de outras candidaturas, ou até, se possível, se depender dele, que o PSDB não tenha nenhum candidato. Com a criação do fundo partidário e o fato de que o financiamento de campanhas hoje é eminentemente público, os deputados gostariam de usar essa verba mais para suas próprias candidaturas do que para uma candidatura presidencial que eles consideram que tende a ser fracassada, dada a polarização Lula-Bolsonaro. Então, nos bastidores, na verdade, o principal projeto do Aécio hoje é que o PSDB sequer tenha candidato. Pois é, e essa guerra interna, né, do Aécio com Dória, do Dória com Aécio, revela um pouco da forma de fazer política dos dois. E o Dória, né, ele reclama muito dos métodos políticos do presidente Jair Bolsonaro. Mas para atacar o Aécio, a gente vê que o governador de São Paulo é bastante agressivo, inclusive no uso das palavras, nas palavras públicas utilizadas contra o seu adversário do mesmo partido. Ele é um pária dentro do PSDB e tem a síndrome da derrota. Então, eu terei o prazer de vencer aqueles que pensam como pensa Aécio Neves e o dever de proteger, amparar e estar ao lado daqueles que defendem o PSDB, como Fernando Henrique Cardoso. E da mesma forma, a gente vê nenhuma possibilidade, por exemplo, de imaginar o Dória construindo pontes com a esquerda, com o PT, com a esquerda mais próxima ao PT da mesma forma. Com esse perfil de fazer política, até que ponto ele consegue se viabilizar não só como um nome do PSDB, mas como essa terceira via, eventualmente capaz de furar a polarização entre Lula e Bolsonaro? Ele tem muito trabalho pela frente, Maltic, não será um caminho fácil. Um dos principais partidos que integram esse centro expandido, o PSD, do Gilberto Kassab, pensa em ter uma candidatura própria, corteja o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ser esse candidato. O DEM, que é um tradicional parceiro do PSDB, flerta com Bolsonaro em grande medida, não descarta uma conversa com Ciro Gomes, e os seus principais líderes, entre eles o presidente Aécio Neves, costuma dizer que consideram uma candidatura de Dória difícil de levar no Nordeste. Eles ainda têm alguns traumas não curados da campanha de 2018, em que embarcaram na candidatura de Geraldo Alckmin, que foi um fracasso. Então tem muita dificuldade para costurar também fora do PSDB. Esse discurso mais aguerrido dele, diferente de outros tucanos, principalmente do próprio Alckmin, que foi o último presidenciável tucano, é proposital. Ele, inclusive, foi ao Roda Viva essa semana e fez lá uma frase que eu acho que resume um pouco essa estratégia dele de ser mais agressivo, que ele diz que 2022 não será um ano de disputa eleitoral para candidatos bonzinhos. Com isso, ele quer fazer um contraponto com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e se mostrar ali alguém capaz de entrar nessa briga de Bolsonaro e Lula, mostrar que não está
está definido que seja esse o grid que vai ao segundo turno. Então, acho que é meio por aí. Ele se elegeu em 2018 com um voto de direita, fazendo uma pregação contra a esquerda, contra o PT, não pode, de repente, também mudar essa roupagem. Ele espera roubar o eleitorado que ficou órfão de Bolsonaro, mas que ainda não quer a volta do PT, um eleitorado nem. Vera, a gente teve uns movimentos importantes aí nos últimos dias, últimas semanas. O deputado Rodrigo Maia, que passou a ser secretário de governo de João Dória, e o vice Rodrigo Garcia, que deixou o DEM, também se filiou ao PSDB, né? O que esses movimentos querem dizer? E isso implode de vez a ponte com o DEM, que é um aliado histórico do PSDB? Eu acho que dificulta bastante, Carol, porque são duas defecções grandes no partido. Não que o PSDB possa ser responsabilizado por elas, uma vez que foi a escolha do próprio ACM Neto que levou a saída do Rodrigo Maia, a saída do Eduardo Paes e a saída do próprio Rodrigo Garcia, porque como não tem essa garantia de uma aliança entre os dois partidos, o Rodrigo Garcia ficava numa situação difícil de ser candidato por um partido que pode não estar com o Dória, que é o seu parceiro da chapa de 2018. Então ele teve de fazer esse movimento, até porque o Geraldo Alckmin estava pleiteando a candidatura. Então houve atritos na escolha ali do candidato à presidência da Câmara, essa é a origem dessa implosão do DEM, e eu acho que dificulta sim, você tirando do partido alguns nomes muito importantes, e o Rodrigo Maia tem uma grande tendência de se filiar ao próprio PSDB e não ao PSD, como fez o Eduardo Paes. Então eu acho que sim, é um fator a mais, um obstáculo a mais para uma possível aliança entre os dois partidos em 2022, mas muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Vera, falando um pouquinho da preferência do eleitorado, de acordo até com as últimas pesquisas de opinião, as sondagens que já aparecem, a gente vê, por exemplo, no caso do DEM, né, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, de fato ele aparece como um nome viável junto ao eleitorado, um pouco mais viável junto ao eleitorado, até às vezes mais do que o próprio governador João Dória. E aí no caso do DEM tem o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que tem se apresentado, tem construído uma eventual candidatura mesmo à presidência da República. Só que a gente está vivendo um clima de instabilidade política muito grande, né? A gente tem aí protestos marcados, a gente não sabe o que o Bolsonaro vai falar. O quanto que essa instabilidade toda, essa tensão, dificulta, inibe mesmo o fortalecimento de nomes que poderiam, de atores que poderiam ser viáveis daqui para frente até o dia da eleição. Eu acho que o que inibe por hora é a dificuldade justamente de uma composição partidária. Os partidos não sabem ainda direito que regra vai prevalecer para a escolha de bancadas, se vai valer o tal do distritão ou não. Então, tem essas costuras todas de bastidores, qual vai ser o valor do fundão eleitoral. O Congresso ainda pode derrubar o veto do presidente ou negociar um novo valor com o governo nas discussões do orçamento, que só deve ser votado em dezembro. Tudo isso eu acho que é anterior a essa questão, Maltic. E aí eu acho que as pesquisas vão mostrar mais para o fim do ano, para o início do ano que vem, quais desses nomes se viabilizaram. É inviável a gente imaginar que vai haver uma chapa ali, um espectro eleitoral com todos esses candidatos. Muitos deles têm perfis supervenientes, não imagino que todos sairão candidatos. Eu acho que eles esperam também para que se saiba se o Sérgio Moro vai ou não para essa briga, se ele vai ter coragem ou não de encarar. Tudo indica que não, que ele vai ficar de fora, mas aí o apoio dele é almejado por alguns desses nomes. O Rodrigo Pacheco, ele vai efetivamente sair do DEM, vai para o PSD, isso ainda está em tratativa. Então tem muita coisa em gestação para que a gente saiba desses nomes que estão todos no ar hoje, como balões de ensaio, quais se firmarão no ar. O que a gente tem mais ou menos definido é que, se depender do João Dória, o PSDB terá um candidato, porque ele não vai aceitar pacificamente essa ideia de não haver um candidato, e que haverá uma candidatura alternativa na esquerda, que é a do Ciro Gomes. Então, acho que 4 candidaturas estão postas mais ou menos hoje. Se haverá uma a mais a disputar esse voto de centro, eu acho que o tempo vai dizer. O Mandetta gostaria, ele está pilotando uma série de pesquisas qualitativas
tentativas para convencer o seu próprio partido a lançá-lo, mas o DEM não vê com tanto interesse assim essa ideia, principalmente alguns candidatos a governador ou candidatos a deputado que gostariam que o partido estivesse numa aliança mais viável. Vamos conferir aí como que esses nomes vão chegar no fim do ano, se com a língua de fora e sem fôlego nenhum, ou com alguma capacidade ainda de encarar uma final aí dessa disputa. Mas você acha que o Dória, então, vai dobrar a aposta e vai insistir em ser candidato de qualquer jeito, ainda que não decole nas pesquisas até o fim do ano, enfim, início do ano que vem? Mesmo que seja para perder, ele vai insistir? Quanto a isso, eu não tenho muita dúvida. Se ele vencer a prévia, ele vai usar isso como um trunfo para dizer que o partido escolheu e que ele será o candidato. Se ele terá um terreno fácil para isso dentro do PSDB, difícil de prever, justamente porque o Aécio tem essa ascendência toda interna e tem muita ascendência sobre o presidente do PSDB, Bruno Araújo, que é um personagem que hoje em dia está meio numa postura dúbia. Ele vai com o Dória nos eventos, aparece com ele, etc., mas a gente sabe que ele é muito próximo ao Aécio Neves. Ele foi ministro do Michel Temer por indicação do Aécio Neves. Tem uma história juntos no passado. Então, tudo isso ainda está muito por baixo dos panos. Vai depender de como vão transcorrer essas prévias e como isso vai se dar. Ele teve um apoio importante do Fernando Henrique. Então, se ele vencer as prévias, acredito que será difícil não dar a ele esta candidatura, mas também isso não quer dizer que não vão tentar. Pois é, a gente consegue fazer a leitura do que passou pela cabeça do ex-presidente Fernando Henrique, porque tudo indicava que ele estava entusiasmado com a possibilidade da candidatura do Eduardo Leite e agora deu esse apoio. A gente sabe o que aconteceu? Não, Tique, definir o que vai pela cabeça de uma pessoa, ainda mais com o Fernando Henrique, né, que ele está num momento da vida dele que ele não tem muitos compromissos ali internos, ele meio fala o que vai pela cabeça dele, é difícil, mas o que eu imagino de conversas com ele, com pessoas próximas a ele, ele viu, olhou o cenário e imaginou que o Dória vai vencer as prévias, pela força de São Paulo, pela força de uma máquina de candidatura que ele está montando. Uma vez vencendo as prévias, Fernando Henrique parece acreditar que o fato do governador de São Paulo ser hoje um contraponto ao Bolsonaro e ter encabeçado a luta pelas vacinas virará um ativo em algum momento mais do que é hoje, porque hoje Dória não colhe nas pesquisas quase nada de resultado dessa sua batalha pela vacina, por exemplo. Então, parece que o Fernando Henrique faz uma aposta. Ele não morre de amores pelo Dória, não é alguém que o entusiasme como político, etc. Ele tem uma postura ali meio de distanciamento em relação a isso, mas parece ter feito uma aposta de que do que existe hoje do PSDB é o mais viável. Vera, o Dória e outros candidatos estão tentando um lugar ao sol ali como terceira via, disputando contra dois polos, né? De um lado o presidente Jair Bolsonaro e de outro o ex-presidente Lula, que estão liderando as pesquisas por enquanto. Então, eu queria falar um pouquinho desses dois polos, começando com o Lula, que está viajando pelo país, já apertou a mão do próprio Fernando Henrique, do Tasso Gereissati, agora está no Nordeste, enfim. Tem tentado essa articulação, né? Você acha que ainda existe alguma chance de uma articulação mais ampla em torno do nome do Lula, talvez com alguns partidos do Centrão que hoje apoiam Bolsonaro, mas que historicamente já apoiaram os governos do PT? O que a gente pode dizer dessa articulação do Lula nesse momento? Ele vai tentar isso, mas quanto mais o tempo passa, isso fica uma jogada mais complicada. O desembarque do Centrão, que era aguardado para qualquer momento, ainda mais diante desses arroubos autoritários do presidente da República, por enquanto não se viu. Pelo contrário, o PP, por exemplo, está dobrando a aposta, ingressando com força no governo, filiou o Fábio Faria, ministro das Comunicações, tem o Ciro Nogueira na Casa Civil. E por que isso? Porque hoje é um partido que praticamente detém a chave do cofre do governo, via emendas do relator ou orçamento secreto. Então isso é um poder hoje muito grande. Parece que o PP faz um cálculo de que até a eleição Bolsonaro pode se recuperar à custa de Auxílio Brasil, à custa de algumas injeções aí na área econômica, e aí ele vai estar bem posicionado junto. Pode ser inclusive o partido ao qual o presidente vai se filiar.
Então, por mais que o Lula tenha um trânsito, e ele tem com essas lideranças, agora eles dobraram uma aposta em Bolsonaro. Fica muito difícil dar um cavalo de pau nesse carro de uma hora para outra, ainda mais porque a gente tem mais ou menos clareza hoje de que não tem tempo hábil e nem disposição para um processo de impeachment. Então, com esse partido, eu acho que fica um campo meio interditado. O que ele vai tentar? Vai tentar o PSB, e ele avançou, fez alguns avanços em sessões importantes do PSB, e filiou pessoas importantes ao PSB, o governador Flávio Dino, o Marcelo Freixo. Então esse eu acredito que seja o partido a secundar o PT na chapa do Lula. E aí vai tentar com o Kassab uma aliança já no primeiro turno, que eu acho difícil de sair do PSD. Por quê? Porque como é um partido muito plural, muito amplo, muito heterogêneo, fica difícil para alguns candidatos que têm um perfil mais de direita defender uma candidatura do Lula já no primeiro turno. Então o Kassab vai tentar ter um candidato para deixar esses seus outros candidatos livres, e no segundo turno aí sim ele vai com o Lula. Então esses dois partidos, os dois PS, né, o PSD e o PSB, tendem a ser, num eventual novo governo Lula, o que foi o MDB, por exemplo, os partidos que vão ser o arrimo de uma aliança do PT. Bom, e aí a gente tem o presidente Jair Bolsonaro. Ele está fazendo uma mobilização que não tem um viés para outubro de 2022. É para agora, para o dia 7 de setembro, como todo mundo já sabe. Tem uma ansiedade muito grande, inclusive, sobre o tom do discurso, ou dos discursos que ele pretende promover durante esses atos em apoio a ele, e que estão sendo insuflados também para ser contra as instituições. Representantes de 24 estados e do Distrito Federal entraram em cena para tentar diminuir a tensão entre os poderes provocada por ataques do presidente Bolsonaro a ministros do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro está pensando na eleição ou está pensando em outra coisa? Ele pensa na eleição, mas desse jeito bastante peculiar dele, Maltic, fidelizando uma base já radicalizada e cada vez mais radicalizada e cada vez mais diminuta, né? Uma base que é aquela base quase inicial do bolsonarismo, por meio dessa pregação anti-instituições, eventualmente uma intervenção militar, usando o artigo 142 da Constituição de uma maneira bastante golpista, etc. Então esse é um movimento. E o outro movimento, que a gente ainda não sabe se vai ser bem sucedido, é esse de injetar dinheiro na veia ali dos programas sociais, etc., mesmo se preciso for, acabando com qualquer possibilidade de ajuste fiscal, de teto de gastos, etc. Então essa é uma aposta arriscada, na qual ele parece ter embarcado o ministro Paulo Guedes. Guedes não parece fazer mais já nenhuma resistência a essa ideia. E aí a gente vai ter custo disso, o custo que talvez fique para o próximo mandato, mas que também assusta uma parcela da base dele que até aqui aguentou meio de nariz tampado mortes na pandemia, aguentou esses arroubos autoritários em nome, sabe-se lá de qual cálculo de que isso era bom para a economia. Então esse pessoal do mercado, do empresariado já está com o pé meio atrás. Então veja que é um arranjo eleitoral meio capenga, ele vai andando aos trancos e barrancos e perdendo apoio no caminho. Não sei direito se vai ser bem sucedido esse cálculo. Já tem gente hoje com mais frequência que considera que ele pode ficar inclusive fora do segundo turno. Vera Magalhães, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Vera, muito obrigado, um grande abraço. Um ótimo trabalho para vocês, é sempre um prazer conversar com vocês, Carol e Maltic. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da Rádio Jovem Pan, da TV Cultura e do Jornal do Comércio de Porto Alegre. E contamos também com a colaboração do repórter Gustavo Schmidt, da sucursal de São Paulo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.